Bom, pessoal, esse vídeo aqui é só para poder corrigir algumas coisinhas que a gente fez, tá? Nas aulas passadas que eu não percebi aqui, tá bom? Lá no nosso env, eu tô verificando primeiro o default, só que eu não posso verificar primeiro o default, eu tenho que verificar primeiro se existe valor, tá? Se não existe valor, eu ainda vou tentar pegar do getEnv, tá? E se não, aí sim eu retorno o default aqui, tá bom? É, Isso é uma coisa. Beleza. E aí aqui, eu não preciso nem fazer esse cara aqui, ó. Porque se eu vou realmente retornar aqui, se eu não tiver nenhum desses dois valores, ele vai jogar esse valor aqui, né? Então eu vou acabar pegando o default aqui. Basicamente é isso. E aí lá no nosso config, do jeito que a gente fez aqui, realmente a gente poderia ter passado aqui um valor default, né? Ao invés de fazer aquela gambiarra ali. A gente poderia ter passado aqui um valor default. Aqui também. E aqui também. Ele só vai pegar o valor default se o valor principal não existir, né? Não tiver nas variáveis de ambiente. Então basicamente, é isso que essa correção, uma das correções que eu deveria fazer aqui. É só pegar aqui a nosso start aqui e verificar se está certinho aqui, ó. Então, se eu vim aqui por exemplo, eita, se eu vim aqui e pegar o meu Scooby Env aqui, deixa eu dar um DD aqui, DDV aqui para baixo. Deixa eu comentar aqui esses caras. Beleza. Então aqui eu tenho o meu Scooby Env, né? Na verdade não tem meu Scooby Env, por isso que ele deu meu Scooby Name aqui. E aí Scooby Echo ali, certo? Só que se eu não tiver esse carinha aqui, aí ele deveria retornar o meu padrão lá. Se eu não tiver, ele deveria retornar o no name aqui, né, na verdade. Se eu comentar isso, cara. Na verdade, se eu comentar, ele vai dar. Vou dar uma olhada aqui, ver se. Beleza. É, Então, ele deveria pegar, né? Então, aqui o meu. Aqui na minha global, o que está acontecendo? Eu estou verificando aqui, ó. Vamos ver qual o valor que está chegando aqui. Não vou usar esse gatinho, até porque a gente já está usando aqui a super global, tá bom? Então, se eu não tiver esse cara aqui, eu vou utilizar o meu default aqui, ó. Eu acredito que isso aqui vai resolver. É isso aí. Tá? Isso aqui já resolve o nosso problema. E aí aqui, ó, se eu não tiver lá o meu env, eu vou conseguir passar um default aqui, tá? E aí dentro do meu appconfig aqui, ó, se eu não tiver, eu vou conseguir pegar aqui, beleza? E se eu tiver se eu não tiver nada, né, nem o meu ponto .env, ele vai ignorar. Se eu tiver aqui o meu ponto .env aqui, ele vai pegar o nome certinho. Beleza, isso é um dos pontos, tá, pessoal? Agora, isso aqui é um dos pontos, tá? Esse aqui é um dos pontos. Aí tem também agora, deixa eu fechar isso aqui e deixa eu fechar isso aqui. Esse aqui é um dos pontos. E tem também agora o ponto do include aqui, tá?
eu não estava pegando os includes que estavam dentro dos includes. Então, por exemplo, aqui dentro do JavaScript, eu precisei chamar o StileAlert aqui, tá? E aí, se a gente vir aqui no meu alert aqui, eu tenho o meu StileAlert, né? E aqui dentro do template, ó, eu tenho o meu JavaScript e eu tô chamando ele aqui. Então, para eu fazer esse include recursivo aqui, deixa eu voltar aqui para meu. Para fazer esse include recursivo, eu precisei mudar um pouquinho a nossa regra do nosso include que a gente estava chamando aqui, tá? Eu criei o pattern aqui fora e eu criei uma função para poder fazer esse include recursivo. Eu volto o template para poder implementar ele aqui de novo, tá? Então eu empurro o template e o pattern e aí o meu include está sendo aqui, ó, tá? Eu verifico o meu template original e aí eu faço o plug replace, faço tudo direitinho, faço o match de novo. Tudo que eu estava fazendo lá, eu estou fazendo aqui. Dou um undo aqui, né? Ou undo, e aí ele cai no while, tá? Se ele não achar, beleza. E aí aqui, ó, o que que eu tô fazendo? Eu tô verificando se existe se existe mais um include, se não existe mais um include, eu dou uma mensagem de erro, tá? Na verdade, se não existe o arquivo, eu dou uma mensagem de erro na tela. Aqui eu poderia simplesmente retornar um throw new exception, tá? Dizendo que o arquivo não existe. Por quê? Porque se eu estiver tentando implementar um arquivo aqui, por exemplo, ó, tá vendo? O Alert 2, por exemplo, vou botar mais um 2 aqui, ó. Esse arquivo não existe. Aí ele deveria me dar um erro na tela aqui, tá? Então esse arquivo precisa existir para poder funcionar. E aí, se esse arquivo existir, ele vai passar aqui para o meu content, tá? E ele chama de novo a minha função de include para poder verificar de novo o preg replace. Aí eu faço aquela funçãozinha lá, que já tá lá em cima, que a gente faz esse carinha aqui, ó. Aí eu faço essa funçãozinha de novo para poder fazer. Depois a gente pode até transformar numa função também, e toda vez que precisar utilizar ela, já tá aqui, ó. Tá? Já tá aqui porque eu tô utilizando ela de novo, né? Eu tô fazendo ela de novo aqui, ó. A mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Tá? Eu tô fazendo ela de novo. Então, basicamente, se dentro do meu alert aqui, por exemplo, se dentro aqui da minha área nova aqui eu tiver por exemplo, aqui, ó, se dentro do meu login área aqui, vamos abrir o login área, se dentro do meu login área eu tiver, ele resolve aqui para mim, esse cara, entendeu? E aí aqui, a gente pode até transformar já numa função, que a gente pode chamar de public function tag PHP. Tag PHP. E eu vou jogar ela aqui, ó. E aí eu vou precisar do meu template, né? Vou precisar do meu template e eu vou voltar esse cara aqui. Então, basicamente é isso, tá? E o que que eu vou fazer aqui? Aqui eu posso fazer o seguinte. Eu posso utilizar o this tag PHP passando o meu include, tá bom? E aqui em cima eu posso fazer a mesma coisa, né? Utilizando o this tag PHP passando meu template, que vai dar o mesmo resultado, basicamente. Bom, exatamente o mesmo resultado. E a gente conseguiu chamar essa tagzinha aqui onde a gente precisar chamar ela, tá?
Eu não estou comentando o código, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem o que, que eu fiz aqui para poder corrigir aqui, tá? Esse problema aqui. Tá bom? Para a gente poder conseguir chamar include dentro de include, tá? Então eu posso dar quantos include eu quiser. Se eu quiser dar mais um include aqui dentro, eu consigo dar mais um include aqui dentro, por exemplo, dentro do meu login aqui, ó. Se eu quiser dar mais um include aqui, por exemplo, vou dar um include aqui, e vou apontar para alerts, que é a minha pasta alerts aqui, ó. E eu vou criar por exemplo, vou criar um arquivo de teste aqui, ó, só para vocês entenderem, tá? Blade.com. E aqui, ó, eu vou criar um script aqui, ó. Eu vou criar um script, vou dar só um alert só para vocês verem que eu consigo aqui, ó, chamar o meu alerts, tá? Que começa ali dentro de page, né? O meu patch base ali. E eu vou chamar o teste aqui, ó, para vocês verem que eu consigo incluir arquivo dentro, incluir arquivo dentro de arquivo. E aí eu posso fazer quantos include eu quiser, tá bom? Era só isso, era só essas duas correções, pessoal, que eu precisava mostrar para vocês. Vou excluir isso aqui, tá? E eu vou subir essa correção aqui como versão 8, tá? De aula 8, tá bom? Vai ficar como se fosse uma aula, porque demorou um pouquinho pra gente poder acertar isso aí, tá bom? Então, já vou até corrigir aqui, ó. Correções include e env, tá bom? Vou subir esse cara aí, vou criar a tag 8 aí pra gente poder continuar aí o nosso desenvolvimento aí, tá bom? Então valeu, até a próxima aula aí.